Olá, nós somos graduandas de Pedagogia, sexto semestre, e o nosso tema do projeto de pesquisa é Educação no século XXI e a importância da introdução da educação sexual no ensino infantil. Bom, o nosso projeto ele começa com um resumo, onde ele vem falar que esse trabalho ele irá apresentar dados e maneiras de como trabalhar na escola sobre esse assunto. Também como conscientizar os pais e como trabalhar com os pais para que essas crianças se sintam confortáveis a falar de situações que elas possam sofrer de abuso sexual e entre outros. As nossas palavras-chave elas são educação sexual, infância e escola. Na nossa introdução a gente vem a falar a respeito dos séculos, do passar dos séculos, onde a gente faz uma comparação de que antigamente esse tema ele era visto realmente como uma censura, né? Era censurado. Nos dias atuais ele ainda é censurado, mas é bem menos do que antigamente. E nos dias atuais a escola ela passa a ter uma função de educar a criança, de cuidar, de ser responsável por essa educação. É função que antigamente era vista como totalmente responsabilidade dos pais. Nessa introdução a gente vem a falar a respeito da censura que existe ainda no tema da educação sexual, que apesar do passar dos séculos, esse tema ainda tem bastante censura. E como a escola ela faz parte, ela tem uma responsabilidade muito grande na formação do ser humano, ela tem uma responsabilidade de cuidar dele. E esse cuidado ele vai além do cuidado da saúde, ele vai do emocional, que é onde a educação sexual ela costuma mais afetar. Por isso que é de extrema importância que esse tema ele seja abordado desde a infância, para que a criança ela consiga se formar e se tornar um ser humano sem traumas, que afete o seu cotidiano, a sua vida e os demais. Muitos dados e pesquisas mostram que os profissionais da área da educação eles não possuem uma formação na área da educação sexual. Faz com que eles então se sintam assim reclusos a praticar essa fala, praticar esse tema dentro da sala de aula. Então é necessário que na formação do profissional ele tenha esse tema dentro também da base curricular para que ele se sinta confortável e seguro ao aplicar esse tema de maneira didática para cada indivíduo, cada fase da infância. E é necessário que a escola, juntamente com os pais, elas tenham essa comunicação para que ocorra dentro de casa também esse diálogo com seus filhos. Apesar de que a maioria dos casos eles acontecem dentro de casa. E são identificados por funcionários da instituição escolar. Então é necessário fazer uma busca do histórico da criança, desde a gestação dela, desde todos os participantes da sua infância, para que a escola também se sinta segura ao falar com o responsável. Na nossa justificativa, a gente fala como surgiu a nossa vontade de trabalhar a introdução da educação sexual. Ela surgiu como um objeto de curiosidade, de manifestação e de pesquisa, onde a gente percebe diversas dificuldades que os pais, responsáveis e professores possuem ao lidar com esse tema. De maneira que muitas vezes essa falta de comunicação, essa falta de saber lidar com esse tema afeta a criança. O objetivo geral desse trabalho é manifestar a importância da introdução da educação sexual no ensino infantil, a fim de promover a proteção contra o abuso e a exploração sexual. Os objetivos específicos são conhecer o seu próprio corpo, identificar as partes deles, valorizar o seu corpo e da sua saúde e proteger-se de exploradores. A metodologia e os resultados esperados. Vou começar pela metodologia explicando como que vai ser realizado. Bom, primeiro a gente vai colher uma amostra de dados de pesquisa de campo para saber como que os alunos estão e para eles falarem como que está dentro de casa e fora dela e na escola. Bom, o tipo realizado de estudo é o modo experimental, campo e ex-post facto, tá? Bom, a metodologia será através de pesquisas e atividades. Bom, a primeira atividade que a gente pode falar, que é um exemplo, é o semáforo do toque. Bom, o semáforo do toque, ele vem auxiliar
e ajudar tanto o professor quanto o aluno para eles se descobrirem qual parte do corpo pode ser tocada ou não. Bom, o semáforo do toque é representado pelas cores vermelha, amarela e verde. Bom, na cor vermelha, o aluno precisa saber que ele não pode ser tocado naquela parte, naquela região que está em vermelho. Bom, na parte amarela é preciso ter um cuidado, uma precaução, porque dependendo da área é mais perto da vermelha, então perigoso ali ainda. E a parte verde é onde que pode ser tocada, pode ser liberada, tanto pelo professor, pelo pai, parente. Aí a criança precisa saber como que funciona essas três partes, essas três cores, para poder aplicar nela mesma, para descobrir e ver quem e como, onde pode ser tocado ou não, tá? E o professor, com essas atividades, pesquisas, debates, conversas com os alunos, ele tem que saber como o aluno se comporta diante disso, como é realizar a atividade, como é ele conversando, o debate, para saber se o aluno está passando por alguma coisa ou não. E caso ele esteja passando, é sempre bom recorrer à área pedagógica, à coordenação, aos supervisores, para chegar a alguma conclusão, se fala com polícia ou outras coisas, se encaminha para algo ou não, tá? Bom, vou falar dos resultados esperados sobre o tema. A gente espera que os alunos tenham consciência que é muito importante o tema para que eles saibam denunciar, saibam pedir ajuda, saibam se identificar como pessoa, tá? Os profissionais também, eles precisam saber o tema para poder auxiliar a criança, porque muitas vezes a criança quer ajuda e o professor ele não tem o conhecimento. Então, o tema é bom para os dois, tanto para o aluno, tanto para o professor, tá? E a abordagem com os alunos, ela deve ser bem feita, porque o professor ele tem que passar segurança para o aluno. Então, o aluno ele precisa estar bem com ele mesmo e o professor tem que dar o suporte para o aluno que queira aprender, tá? E é isso. Tem mais estados, mas por enquanto só. Esse é o nosso cronograma de execução e ele vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai fazer primeiramente a procura de artigos, busca de dados, informações e estudos em relação ao tema escolhido. Depois vamos fazer a coleta de informações com base na leitura. Vamos fazer a compreensão desses artigos, repassando de maneira adequada o projeto. Revisão da leitura, analisando os dados obtidos e repassados. E organização do projeto de pesquisa. A gente vai verificar como preparar e organizar a apresentação do projeto. E no fim, vamos fazer a publicação e a apresentação do projeto.